Hoje a Ordem de Molay é a ordem mais popular do mundo no que diz respeito a jovens, né? É uma instituição juvenil que supera em número de membros até mesmo o movimento escoteiro. Mas foi como foi que tudo isso começou? É sobre isso o vídeo de hoje aqui no canal Maçonizando. Bom, antes de prosseguirmos para o nosso conteúdo, eu solicito que você que está nos assistindo curta e compartilhe o nosso conteúdo, nos ajude a expandir o alcance do canal Maçonizando e não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para saber quando tem vídeo novo aqui no Maçonizando. E vai ter vídeo novo com bastante frequência aqui no canal sempre, né? E essa semana, inclusive, tem live, né? Uma live bem legal aí com o irmão Sandro Nitri sobre o rito escocês retificado. Então vai ser bem bacana. Mas então, hoje nós vamos falar sobre a origem da Ordem de Molay, mais especificamente sobre um rapaz chamado Louis Gordon Lower, o primeiro de Molay. Então nós vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Bom, então a gente vai começar, né, contando o contexto social da época. Nós tínhamos um cenário de Primeira Guerra Mundial, né, onde muita gente morreu, muita gente foi para o front e acabou morrendo, né, e a Ordem de Molay, ela foi um fruto da interação entre um grande maçom e um jovem rapaz que se conheceram em um momento adverso, né? Uh, em janeiro de 1919, o Frank Sherman Land, que eu já contei a história dele aqui no canal, né? Ele recebeu uma ligação, né, de um maçom chamado Sam Freight, né? Ele pedia que Land recebesse como pupilo um jovem órfão, né? Órfão de pai, melhor dizendo, que precisava de um emprego de meio expediente e de alguém que o orientasse, uma figura paterna, né? O moço em questão era o Louis Gordon Lower. Ele tinha 17 anos e ele ajudava a mãe dele a manter a família depois da partida do pai, que era o Elmer Lower, né? Que assim como Freight e Land, ele era maçom, né? Fazia parte da loja Ivanhoe, né? A experiência, então, dessa interação entre esses dois foi excelente, né? E o Lower acabou criando um vínculo com o Land, né? Com o Frank Sherman Land, né? E então eles se reuniram e resolveram formar uma espécie de clube, né? Então o Lower chamou mais 8 jovens, né? Que eu vou ler aqui o nome dos 8 porque eu não sei de cabeça, tá? Eu vou pedir perdão para vocês, né? Que era o Ralph Sauer, o Elmer Dorsey, o Edmund Marshall, o Jeremy Jacobson, o William Steinheiber, né, o Ivan Bentley, o Gorman McBride e o Clyde Stream, né? Então esses 9 jovens, eles participaram da primeira turma de jovens da Ordem de Molay, né? Ao receber esses jovens, então, o Land, que não era mais o Land, né, que era um grande maçom já respeitado, né? Era um cara que tinha um contexto social muito grande e ele fala ali com o Lower, né, que tinha 17 anos, ele junta esses 9 meninos e forma um clube. O clube começa com beisebol, dali a pouco eles já estão fazendo banda marcial, jogando basquete, enfim, era um clube de interação, né? E como eu disse, né, é um clube que surge num contexto de Primeira Guerra Mundial, né? Onde as pessoas jovens precisavam de um modelo masculino e referência paterna, né? E então o Land cria esse clube para preencher esse vazio e também para formar esses novos jovens, né? Então a Ordem de Molay ela surge. No vídeo de ontem eu falei sobre o Frank Arthur Marshall, né, que foi quem criou o ritual da Ordem de Molay, e esse ritual ele surge no momento que o Land achou que o clube precisava de algo a mais, né, de uma coisa diferente, de algo a mais, né? Então, o clube passa a se denominar Demolay no dia 24 de março de 1919, né? Claro que depois eles mudaram a data da Ordem de Molay, né? A fundação foi do dia 24 de março de 1919, mas só que hoje se comemora no dia 18 de março de 1919 a fundação, porque para coincidir com o dia que o Jacques de Molay foi executado, que o Jacques de Molay morreu, porque ele é o grande mártir e herói que os meninos tentam emular, né? Então
A ordem cresceu, né, pelo mundo. O Frank Sherman, o Frank Marshall, melhor dizendo, né, ele cria um ritual que tem como base no primeiro grau a coroa da juventude, né, que tem as 7 virtudes cardeais intrínsecas nela, né, que é o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, pureza, fidelidade e patriotismo. Então tem essas 7 virtudes cardeais e também tem os 3 grandes baluartes da Ordem de Molay, que é a liberdade civil, a liberdade intelectual e a liberdade religiosa. Né? Então, dentro desse sentido, cria-se um clube forte, né? Cria-se um clube forte que vai crescendo muito rapidamente pelo sentido de ter uma ordem. Né? E hoje, no Brasil, a gente tem dezenas de filiados, dezenas de milhares de filiados no Supremo Conselho da Ordem de Molay, para vocês terem uma ideia. Né? Então a gente tem dezenas de milhares de filiados. E hoje a Ordem de Molay ela é a maior organização juvenil do mundo, a maior ordem juvenil do mundo, né? Sem dúvida, indiscutivelmente. Né? E depois eu vou falar como ela chegou ao Brasil em outro vídeo aqui no canal. Tá? Mas então, o Louis Gordon Lower, né, ele se torna o primeiro Demolay, ele que nasceu no dia 2 de fevereiro de 1902, né, ele tinha 17 anos, portanto, quando a Ordem Demolay é fundada, né? Ele tinha uma personalidade afável, era um menino educado, muito dedicado, ele realmente ele tomou frente, né, e fez com que a Ordem Demolay crescesse naquele momento, né? E ele não... o pai dele não morreu na guerra, tá? O pai dele morreu de causas naturais, o Elmer Lower, né? Mas muitos meninos que entraram naquele contexto e entraram, inclusive, na Ordem de Demolay anos depois, como por exemplo o Walt Disney, né? Que foi Demolay, né? Esses meninos eles tiveram uma formação voltada nessas virtudes cardeais e nesses pilares fundamentais que geram cavaleiros, geram homens decentes, geram homens que respeitam as mulheres, geram homens que falam uma coisa e cumprem a sua palavra, né? Eles geram realmente homens de honra, a Ordem de Molay. Esses jovens se tornam homens de honra. E tem mais, o menino que é muito tímido, que não consegue se expressar ou fazer amizade com rapidez, na Ordem de Molay, em questão de semanas, ele já está desenrolado, né? Falando em público e tudo mais. Então é bem legal a Ordem de Molay. Eu recomendo muito aí aos pais, recomendo fortemente aos pais que mostrem esse caminho aos filhos, e não precisa ser filho de maçom para ser Demolay, basta procurar um capítulo na sua cidade ou entra lá no site do Supremo Conselho da Ordem Demolay, que com certeza ele vai mostrar um capítulo perto de você e encaminhar, porque a Ordem Demolay ela é bem tranquila para entrar, né? E o Lower, né, era um símbolo dos ideais e ensinamentos dessa Ordem Demolay, né? Ele era. É uma pena, tá? É uma pena que eu vou dizer para vocês agora, que o Lower teve um fim trágico. O primeiro Demolay, ele teve um fim trágico, infelizmente, né? Lá no ano de 1943, que estava todo mundo tenso com aquela situação da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, a sociedade em si estava tensa, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? No dia 18 de julho de 1943, ele estava ali, buscando atrações para o teatro, né? Ele estava procurando um lugar para assistir uma peça de teatro no centro ali de Kansas City. E aí ele viu um guarda de trânsito que estava embriagado no meio da rua. Esse guarda de trânsito estava bêbado, tentando controlar o trânsito em vão, e estava uma bagunça desgraçada, né? E o Lower nessa época tinha 41 anos de idade, né? Então o Lower viu aquilo ali e foi tentar reclamar da desorganização do trânsito. Então ele foi lá falar com o guarda, dizer, cara, esse trânsito está muito desorganizado, o que aconteceu, o que está acontecendo e tal. Quando ele foi falar com o guarda puxou a arma e deu um tiro nele e matou o Lower com um tiro no peito, né? Ele faleceu pouco tempo depois, né? E aí a Ordem de Molay e teve um grande vazio, um golpe duro nessa época, assim como o Land, né? Que tinha aquela situação de que ele era um bipolar, né? Então, eu vou ler um trecho do que o Frank Sherman Land fala sobre o Louis Gordon Lower, né? Que era o primeiro Demolay. Ele diz assim, ó, abre aspas. Louis Gordon Lower era para milhões de jovens um símbolo dos ideais e ensinamentos da Ordem de Molay. Ele vestia o manto da admiração com dignidade e graça. Ele nunca se esqueceu da sua responsabilidade.
A ética de liderança ensinada pela Ordem de Molay floresceu em incontáveis campos de trabalho. Ele era um homem de ideais, amou a Deus, a sua casa e os seus pais. Ele era um cavaleiro errante na vida diária, embora nunca admitisse isso. Ele era, né? Disse o Frank Sherman Land aí sobre o Louis Gordon Lower, que foi o primeiro Demolay, né? Ele puxou jovens para esse caminho tão maravilhoso, tão incrível, tão legal, né? Ele puxou jovens, ele foi um ideal, né? E infelizmente aí por causa de um bêbado no trânsito ele acabou vindo a falecer, né? Então fica aí o registro da história do Louis Gordon Lower, né, que morreu aos 41 anos, mas o legado dele permanece até hoje, tanto que a Ordem de Molay presta, sim, homenagem a ele, inclusive em seu escudo, em sua insígnia, presta homenagem a ele e aos outros 9 rapazes que fundaram a Ordem de Molay, que foram os pilares de início da Ordem de Molay no mundo, ordem essa que é o maior trabalho social que a maçonaria já teve. É o maior e tem até hoje. Hoje o maior trabalho social da maçonaria, sem dúvida nenhuma, é a Ordem de Molay. Então fica aí o registro e só lembrando, né, que o canal Maçonizando ele tem o patrocínio. Deixa eu só colocar aqui, né, o patrocínio da. Deixa eu colocar os nossos patrocinadores aqui. O canal Maçonizando ele tem o patrocínio de Atacado Connect, de King Parts, Golden Edition, Infinito Digital Marketing Estratégico e também de Turgo Chile. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesse vídeo de hoje. Amanhã pretendo trazer um vídeo sobre a história do cara da chegada da Ordem de Molay ao Brasil, uma série aí de vídeos bem legais. Então a gente vai falar sobre Alberto Mansur. Aguardem, amanhã vai ter um vídeo bem legal sobre ele. Mas, no mais, muito obrigado a todos. Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. E se você quiser colaborar com o canal, o nosso Pix para aprimoramento de transmissão, equipamentos e tudo mais é 54993899613. Lembrando que todo o conteúdo do canal Maçonizando é gratuito e sempre vai ser, independente se você for membro do canal ou não, você vai ter acesso ao mesmo conteúdo. Tá certo, galera? Muito obrigado a todos. Agora você fica com um vídeo sobre os meus livros e, em seguida, a nossa vinheta de encerramento. Mas a gente volta amanhã contando a história do Alberto Mansur. Valeu!